Olá, colegas farmacêuticos. O nosso objetivo aqui hoje nesse módulo é passar para aqueles farmacêuticos que têm interesse em iniciar na área de distribuição, transporte, logística de medicamentos e insumos, né, as principais normas aplicáveis a essa área, né, ou mesmo para profissionais que já atuam nesse setor, para que façam uma reciclagem e tenham conhecimento da legislação aplicável. Então vamos iniciando. Falando um pouquinho a princípio da exigência do profissional nesse âmbito de atuação aí de distribuição e de transportes. Para a área de farmácias e drogarias, a gente já tem uma legislação mais antiga, desde 1973, que exigia a necessidade do farmacêutico presente em período integral em todo horário de funcionamento em farmácia e drogaria. Para a área de distribuição de medicamentos especificamente, isso passou a ser exigido a partir de 2001, com uma medida provisória, né, publicada, em que a exigência, que anteriormente era somente para farmácias e drogarias, passou a ser estendida também para a área de distribuição, né? Então, o artigo 15 aí da Lei 5.991 aplica-se hoje para a área de distribuição de medicamentos. No caso da área de transporte, né, a área de transporte de medicamento, por se tratar de medicamentos, só por conta disso, pelo âmbito mesmo profissional, já caberia aí ter o farmacêutico presente, né? Aqui o Conselho de São Paulo, ou mesmo as normas do Conselho Federal, já preconizam essa exigência no transporte há vários anos, mas aí em 2014 a gente teve uma publicação aqui no estado de São Paulo de uma lei estadual, que é a 15.626, que torna bem clara essa exigência de ter o profissional aí nos quadros das empresas, mesmo em empresas que sejam filiais, né? Então, independente se é a matriz da empresa ou se é a filial, cada uma delas vai ter que ter o seu responsável técnico ali pelas questões de transporte envolvidas. No caso aqui do estado de São Paulo, a gente tem uma exigência também estadual por parte do CRF, né, a deliberação 295 de 2012, que faz a exigência nesse caso da assistência por 20 horas na semana. Tá? Então, para a área de distribuição, a gente tem a assistência que tem que ser integral, né? Se a empresa funcionar 24 horas, aí uma distribuidora de medicamentos, por 24 horas ela vai ter que ter o farmacêutico. Mas para o transporte, a exigência seria de 20 horas semanais pela legislação atual, tá certo? Bom, então quais são as principais legislações aí de cada área, né? Aqui o foco a gente não vai ter, até pelo tempo, né? A gente não tem como abordar tudo que se aplica na área, a gente vai destacar as principais, mas depois ao final eu vou deixar aí os locais até para consulta dessas normas que a gente vai estar falando e outras que se aplicam também para a área. Então, na questão de distribuição, né, a gente tem uma legislação aí sanitária já um pouco antiga, do ano de 98, mas que ainda está vigente, né, alguns trechos foram revogados, alterados, mas a grande maioria ainda vigente, que é a Portaria 802 de 98, sendo aí a principal norma de boas práticas para a área de distribuição, não só de distribuição, toda a cadeia aí do medicamento, né, desde a saída aí do fabricante até a chegada no local varejista, onde vai ter a entrega ao consumidor final, onde preconiza as boas práticas que devem ser seguidas por toda a cadeia de suprimentos. Mais recentemente, a gente teve uma publicação da Anvisa, que é a RDC 16 de 2014, onde inclusive ela revogou alguns trechos da Portaria 802, né? Então, o foco da RDC 16 é definir os critérios para a concessão de autorização de funcionamento por parte da Anvisa, para as empresas que atuam na parte de distribuição. Então, lá ela coloca todos os procedimentos de solicitação da autorização de funcionamento, autorização especial, e ela tem também a parte de requisitos técnicos que devem ser cumpridos pelas empresas para conseguir essas autorizações, né? Então, de uma maneira indireta, também enquadra isso nas boas práticas que as empresas vão ter que seguir, inevitavelmente, para que sejam licenciadas e consigam essa autorização. Então, a gente vai abordar um pouquinho aqui também. Então, em conjunto, né, aqui eu vou abordar junto para vocês a 802, junto aí com a 16, porque muitas coisas elas falam de maneira similar, tá? E também vamos abordar a questão do âmbito profissional, né? Porque essas duas normas que eu comentei anteriormente, a Portaria 802 e a RDC 16 de 2014, elas são legislações sanitárias. O Conselho Federal de Farmácia tem uma legislação específica, né, que se aplica para o farmacêutico que vai atuar na área de distribuição de medicamentos e insumos, que é a Resolução do Federal 365 de 2001. A gente vai falar um pouquinho dela também. E para a parte de insumos especificamente, né, a gente tem também uma RDC específica aí da Anvisa, que é a RDC 204 de 2006, que ela vai abordar tanto aqueles distribuidores que realizam o fracionamento do insumo para volumes menores aí para distribuição no varejo, quanto para aqueles que somente fazem a distribuição da matéria-prima sem ter o fracionamento.
Na parte de transporte, né, quais as legislações aí que são aplicáveis? A gente tem também a RDC 16, que vai falar dos critérios para as transportadoras conseguirem a autorização de funcionamento, tanto autorização de funcionamento de empresa quanto autorização especial, e ela também especifica um capítulo aí de critérios técnicos que o transportador tem que cumprir. E no âmbito aí de profissional, a gente também tem resolução do Conselho Federal, que é a resolução 433 aí de 2005, e também normas aqui estaduais do Conselho de Farmácia, tá? Então vamos iniciar aí para a parte de documentos obrigatórios que são aplicáveis, tanto para a distribuidora quanto para a transportadora, tá? Então, você montou uma distribuidora, ou você iniciou numa distribuidora que já está no mercado há bastante tempo, né? O farmacêutico aí vai assumir como responsável técnico. Então, é sempre importante ficar atento a esses documentos, né? Por mais, às vezes, que a empresa tenha um setor específico de assuntos regulatórios ou um profissional que cuide somente dessa parte, o responsável técnico, se tiver algum problema com essa documentação, inevitavelmente vai recair a ele essa responsabilidade, ele vai ser questionado, tanto por parte administrativa aí dentro da empresa, né? Mas mesmo numa fiscalização sanitária, é o responsável técnico que é sempre chamado para prestar os esclarecimentos aí para fiscalização, e também na parte ética junto ao conselho de classe, conselho de farmácia aqui no caso, que ele também tem que estar a par aí de toda a documentação para que a empresa esteja atuando regularmente no mercado. Então, a princípio, o que a gente tem aí, né, como farmacêutico, se preocupar? Se realmente essa empresa que é distribuidora ou transportadora, se ela tem licença para atuar no mercado, licença da vigilância sanitária, né? Então, é o primeiro documento aí que você, iniciando nessa área, procure pesquisar se ele está atualizado, né? É um documento que tem que ser renovado anualmente. Então, fique atento, se tiver alguma outra pessoa que faz isso, olha, já deu entrada, né, fez o protocolo de renovação, porque é um requisito obrigatório aí para a empresa estar no mercado. Tendo aí a licença de funcionamento, né, um segundo documento que também é exigido é a autorização de funcionamento, que aí é emitida pela Anvisa, né? A licença de funcionamento é pela Vigilância Municipal, a emissão, e a autorização de funcionamento de empresa, a AF, né, a AFE, é a Anvisa que vai fazer a publicação e emitir esse documento por meio de publicação no Diário Oficial da União. Então, para conseguir essa autorização, a princípio você tem que estar, em boas condições sanitárias e estar autorizado pela vigilância local para a atividade. Então, primeiramente, a vigilância tem que ter vindo até a empresa, ter feito uma inspeção, não pode ter nenhuma pendência nessa inspeção, então ela emitir um parecer favorável nesse primeiro relatório de inspeção. A empresa consegue solicitar à Anvisa a autorização de funcionamento de empresa, a AFE, tá? A AFE, ou AF, né? Anteriormente ela era também exigida uma renovação anual, né? Agora desde 2014 teve uma publicação aí de uma lei federal, a 13.043, que isentou as empresas de renovação. Então, se a empresa onde você iniciou o trabalho, né, ou trabalha, tem uma publicação de uma AF do ano de 2014, fique tranquilo que é essa realmente que está vigente, não tem necessidade de renovar. Só vai precisar se preocupar se tiver alguma mudança na empresa, né? Então, eu iniciei trabalhando como responsável técnico da empresa. Cheguei lá, vi que a empresa, ela já possui a AF, né? Então tá ok, ela é do ano de 2014, tá certinho, de lá para cá não precisa mais renovar. Mas nessa AF consta o farmacêutico anterior, que era o responsável técnico, né? Então você agora entrando como profissional, respondendo tecnicamente, terá que ser feita uma solicitação de alteração nessa AF para constar o seu nome como responsável técnico. Então, apesar de não ser exigido mais renovação, qualquer alteração aí do documento, né, seja por ampliação de atividade, redução de atividade, mudança de endereço, alteração de responsável técnico, representante legal, tudo isso vai ter que ser informado à Anvisa para ficar atualizado na AF, tá? Um outro documento também necessário, né, caso a distribuidora trabalhe com produtos sujeitos a controle especial, aí, que são os medicamentos da Portaria 344 de 98, né? Então, além de ter a licença local aí da vigilância sanitária, a autorização de funcionamento de empresa, vai ter que ter também a autorização especial, que é a AE, né? Muitos confundem, né? A AFE com a AE, achando que é a mesma coisa, mas são dois documentos distintos, né? A autorização especial é específica, então, para o caso de medicamentos controlados da Portaria 344. Tá? Então, também não dá para iniciar a distribuição, o armazenamento desses produtos ou transporte sem ter a autorização especial. No caso da AF, né, autorização de funcionamento de empresa,
ela é estendida para as filiais, né? Então, uma vez que a matriz da empresa tem autorização, as filiais também estão autorizadas a trabalhar com medicamentos. No caso da autorização especial, ela é por estabelecimento, né? Então, independente se a matriz da sua empresa já tem a autorização especial AE, se você for atuar numa filial e tiver que também fazer a distribuição, o transporte de medicamentos, vai ter que ter uma específica para aquele endereço, para aquele estabelecimento. E também não é necessário renovar, né? Da mesma maneira da AFE, a AE só vai ter aí peticionamentos de alteração, ampliação de atividade, qualquer alteração mesmo no documento, mas não é necessário renovação anual. Então, tanto a autorização de funcionamento de empresa quanto a autorização especial, né, ela é obrigatória tanto para empresas que vão trabalhar já com produto acabado, com o medicamento registrado já no Ministério da Saúde, na Anvisa, quanto também para quem vai trabalhar com a parte de insumos farmacêuticos, né? E não só isso, né? Aqui o foco da nossa abordagem hoje é essa área que são áreas aí exclusivas da atividade do farmacêutico, que é a área de medicamentos, né? A parte de insumos farmacêuticos que envolve aí fracionamento, controle de qualidade. Mas mesmo empresas aí, distribuidoras, transportadoras, saneantes, né? Produtos para saúde, cosméticos, também vão ter que ter autorização específica aí, dependendo da categoria do produto que for trabalhar, tá? Outros produtos aí que dependem de uma autorização também um pouco diferente são produtos que são controlados pelo Exército, Polícia Federal e Polícia Civil. Geralmente são matérias-primas, aí produtos que podem gerar aí armamentos, né, fabricação de produtos ilícitos aí no mercado, então tem um controle maior não só do órgão sanitário, mas também de outros órgãos aí de fiscalização. Então tem que procurar esses órgãos também para ter autorização específica de cada um deles, tá? Outra documentação aí muito importante na empresa, né, e que dela vai depender até a empresa conseguir ter a sua licença e a sua autorização, é o manual de boas práticas, né, de distribuição, armazenamento, transporte, dependendo aí da atividade que a empresa for atuar, e os procedimentos operacionais para cada uma das atividades aí mais críticas que são realizadas na empresa, tá? Então, tanto os procedimentos, o manual de boas práticas, deve ser sempre revisado pelo farmacêutico, né? Apesar de não ter uma determinação legal aí de periodicidade de revisão, mas é legal, né, o farmacêutico ter ali, estabelecer o seu próprio procedimento de revisão, que seja semestral, anual, né, ou sempre que tiver uma publicação de uma nova norma, para que os procedimentos sejam sempre atualizados e sempre estejam aprovados pelo responsável técnico, né? Então não adianta assim, o farmacêutico, comecei a trabalhar numa empresa aí distribuidora, cheguei lá, já estava tudo certinho, já tenho o manual de boas práticas, já tenho os procedimentos, não vou nem me preocupar com isso, né? Não é essa a postura, né? Você como farmacêutico responsável tem que revisar tudo isso. Pode até ser que você não vá alterar nada, leia e veja que o farmacêutico anterior deixou tudo ok, você concorde, né? Mas, de qualquer forma, é necessário fazer uma revisão e você, como responsável técnico atual, assinar esses documentos comprovando que está de acordo com tudo aquilo que a empresa está praticando, tá? Em relação aí agora ao Conselho de Farmácia, né, ao CRF, a gente também vai emitir aqui como conselho um documento, que é a certidão de regularidade ou registro de responsabilidade técnica, que comprova, né, que a empresa onde você está atuando conta com o farmacêutico responsável, vai ter lá o seu nome como responsável. Também é um documento de renovação anual aqui junto ao conselho, né? E também tem que ficar sempre disponível lá na empresa para fim de fiscalização, tá? Então, passando um pouquinho, né? Então, por que essa questão aí das boas práticas, né? Para as empresas que fazem distribuição, armazenamento, transporte, né? Para toda essa cadeia do medicamento. As boas práticas, elas vão garantir que aquele produto que foi fabricado vai ser mantido nas mesmas especificações do fabricante até chegar ao consumidor final, né? Então, em linhas gerais, seria isso, toda essa burocracia aí de documentação que a gente tem como farmacêutico ir atrás. Então, elas vão garantir principalmente o quê? Que aquele produto que está sendo transportado, distribuído, ele é regular junto ao órgão sanitário, então ele é um produto registrado, né? As condições em que ele está sendo transportado, armazenado, distribuído garantem que ele chegue com qualidade ao consumidor final e que o consumidor receba aquele produto que realmente é o que ele precisa, né? Ou seu cliente receba justamente aquilo que ele pediu. Daí a importância desse controle, dessa rastreabilidade de toda a cadeia, tá? Um outro ponto muito importante, né, dessa questão das boas práticas é impedir
que produtos irregulares eles permaneçam aí no mercado, né? Então toda a empresa ela vai ter que ter procedimentos quando identifica produto adulterado, roubado, que você observe que passou aí por falsificação, para sempre ter isso segregado na empresa, imediatamente notificar a vigilância sanitária para fazer o recolhimento desse produto, né? Impedir aí que produtos irregulares permaneçam no mercado. Bom, então empresas aí que são autorizadas como distribuidoras de medicamento. O que elas têm que ter, né? Somente distribuir produtos que estejam registrados no país, como eu já comentei, abastecer-se sempre do titular do registro do produto, né? Então, pela legislação vigente, não tem uma previsão de um distribuidor se abastecer de produtos de um outro distribuidor, por exemplo, né? Ele sempre vai ter que fazer um contrato aí de fornecimento junto ao fabricante ou junto ao importador que é titular do registro junto ao Ministério da Saúde e junto à Anvisa, tá? Para quem ele vai poder fornecer esses produtos, então? Para empresas que são autorizadas a trabalhar com eles, né? Então, eu trabalho numa empresa como distribuidora de medicamento. Para quem eu vou poder entregar esse medicamento? Seria, então, para farmácias, para drogarias, para hospitais, né? Que são autorizados a trabalhar com os produtos, né? Então, eu tenho a responsabilidade também, se eu pego então um produto, entrego, por exemplo, para uma farmácia que é uma farmácia clandestina, que não tem um responsável, não tem licença para trabalhar no mercado, né? Porque ela vai fazer uma comercialização indevida daquilo. Tá? Então, daí a importância de sempre ter um cadastramento aí de todos os clientes, todos os fornecedores, né? Solicitando sempre a autorização de funcionamento, a licença sanitária, a comprovação de responsabilidade técnica para que você possa fazer as transações comerciais aí. Tá? E devendo sempre manter a qualidade, sendo responsável aí por todas as etapas, armazenamento, distribuição e transporte, é uma responsabilidade solidária em toda essa cadeia. O que também a empresa aí como distribuidora ela tem o dever? Ela eventualmente ela vai contratar uma empresa de transporte para levar esse produto até o cliente final dela, que seria a farmácia, o hospital, a drogaria. Esse transportador ele também tem que ter autorizado, né? Então, antes de firmar um contrato aí com uma empresa de transporte, verificar também a documentação de licenciamento dessa empresa. Deve ser garantida a rastreabilidade em toda a cadeia, né? Então, toda a transação ela vai ter que estar acompanhada da nota fiscal, né? E essa nota fiscal ela tem que discriminar os lotes dos produtos que estão sendo enviados, para quem está sendo enviado, né? Se não tiver aí a nota fiscal e essa rastreabilidade, está sendo feita uma transação de maneira irregular, estando sujeita aí às implicações previstas na legislação. Então, caso seja identificado, né, como eu comentei, algum produto adulterado, falsificado, né, o que o farmacêutico aí como responsável ele deve fazer de imediato, né? Então, fazer uma segregação do produto, identificar esse produto corretamente na empresa para que não haja problemas aí de trocas, né, e indevidamente esse produto acabe sendo entregue para alguém, né? E notificar imediatamente o órgão sanitário, a vigilância sanitária, para que a vigilância tome providências, tanto em relação ao recolhimento do produto, né, como uma notificação, aí uma informação ao público em geral, caso eventualmente alguém já tenha esse produto em casa, esteja fazendo uso, para acessar imediatamente, tá? Então, como eu comentei, né, o distribuidor ele sempre vai ter que ter o farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Cabe a esse farmacêutico fazer toda uma capacitação para a equipe de trabalho, né? Então você na empresa às vezes vai estar lá um farmacêutico, né? Mas você trabalha lá com 20, 30 funcionários junto com você. Então daí a importância de ter procedimentos definidos, né? Efetuar treinamentos, ter registro desses treinamentos, para garantir que a equipe esteja ciente dessas questões de boas práticas, dos riscos de transportar, armazenar, distribuir produtos que não estão adequadamente aí seguindo os procedimentos de acordo com o fabricante, né? Então cabe ao responsável toda essa capacitação também. Nas áreas de armazenamento aí no caso, sempre tem que garantir o controle de temperatura ambiente, de umidade, para que não tenha prejuízos aí na qualidade do produto, né? Então, via de regra, né, a grande maioria dos produtos é armazenada em temperatura ambiente, então seria de 15 a 30 graus esse controle, mas eventualmente se for trabalhar também com produtos termoláveis, aí teria que ter o sistema de refrigeração para garantir essa especificidade. No caso da distribuidora, né, a área de recepção de produtos que estão chegando então, né, do titular do registro ou produtos devolvidos por clientes, enfim, né, o recebimento tem que ser separado da área de expedição,
a fim de evitar também alguma troca e perder o controle das mercadorias que você está recebendo e expedindo, né? Chegando até você, você vai ter que dar entrada naquilo, conferir se está tudo certinho, e aí, a partir do momento que for entregar para algum cliente, gerar uma nota fiscal de emissão com a rastreabilidade dos lotes que vão ser entregues a esse seu cliente. Então, todos os procedimentos operacionais para essas etapas críticas, né? Recebimento, avaliação aí das condições de recebimento, armazenamento, expedição, tudo isso tem que estar formalizado em procedimento mesmo, assinado aí pelo farmacêutico responsável, né? Conforme aí as diretrizes de boas práticas. No caso da empresa que vai trabalhar com produtos da portaria 344, né? Então tem aí a questão também de armazenamento desses produtos de uma maneira num local segregado, exclusivo para a guarda de produtos da portaria, não pode estar misturado com outros produtos, né? Então teria que estar ou num armário com chave ou uma sala com chave, né? E essa chave tem que estar de posse sempre do farmacêutico para que não tenha problemas de desvios também, né? Então eles têm que estar armazenados de maneira segregada. No caso agora, né, da parte mais específica dos distribuidores de insumos farmacêuticos, né? Como eu comentei no início, a gente tem uma RDC específica para essa área, que é a RDC 204 de 2006. Né? Então, o que ela preconiza? Principalmente aí no caso de estabelecimentos que fazem o fracionamento, né, da matéria-prima em embalagens aí de menor volume para distribuição no mercado. Sempre, né, vai ter que ter um profissional que é o responsável técnico pela empresa, né, que vai responder aí como um todo, e tem um setor de controle de qualidade nesse estabelecimento a partir do momento que você fraciona aquela matéria-prima, né? Então tem que controlar se está sendo fracionado no volume correto, se está mantendo as condições aí do fabricante nesse processo de fracionamento, se não há contaminação, enfim. Então o responsável pela essa parte, pelo processo de fracionamento em si, né, e o responsável pelo controle de qualidade desse produto que foi fracionado, eles têm que ser profissionais distintos, tá? Então o controle de qualidade do insumo obrigatoriamente tem que ser um farmacêutico responsável, né, distinto daquele do profissional que é o responsável técnico pela empresa em geral, né, por todo o processo. Somente então as atividades aí de comercialização de produtos também tem que ser autorizado pela vigilância sanitária, da mesma maneira que para a parte de medicamentos, né, a empresa de insumo ela tem que estar autorizada para essa atividade, para ela atuar no mercado. Então a empresa aí de insumos, né, ela tem que ter um local de armazenamento que tenha capacidade suficiente para armazenar os insumos que ela vai trabalhar, né, e que sejam armazenados de uma maneira ordenada e seguindo as especificações aí dos fabricantes. Então sempre essa área de armazenamento ela tem que ser mantida limpa, seca, em boas condições de temperatura e umidade, assim como para a área de medicamentos, né. No caso de trabalhar com matérias-primas controladas pela portaria 344, também vai ter que ter um local segregado, com chave aí sobre a guarda do farmacêutico. Tem que ter procedimentos escritos, né, para a amostragem aí de matérias-primas, para os procedimentos de fracionamento, controle de qualidade, quarentena, liberação dos produtos, descarte, né, que são aí as etapas críticas aí do processo de fracionamento e distribuição. Sempre tem que também ter um sistema de qualificação de fornecedores, né, e de clientes da mesma maneira, então somente adquirir produtos aí, matérias-primas de empresas que são autorizadas para a fabricação desses produtos, né, ou importação, e também distribuir sempre para empresas que podem utilizar esse produto, né. Então uma distribuidora de insumo, ela vai distribuir ou para uma indústria farmacêutica, que é quem vai fazer a manufatura aí de um medicamento, ou para uma farmácia de manipulação, tá? E sempre esses insumos também têm que ser transportados de uma maneira correta. Então, o contrato também com empresas de transporte sempre tem que ser firmado com transportadoras que são autorizadas para essa finalidade aí no mercado, tá? Então, em relação à questão aí do profissional, né, como eu comentei, a gente tem as normas aí sanitárias, como eu estou falando aqui com vocês, mas a gente tem também a legislação profissional, que é a resolução do Conselho Federal 365 de 2001, onde ela vai especificar qual é a atribuição do farmacêutico mesmo nessas áreas, em tudo isso, né, em toda essa questão de boas práticas que é previsto em legislação, né. Então ela vai bem assim, similar à legislação sanitária, tudo aquilo que é mais crítico na legislação sanitária é a atribuição do farmacêutico controlar, né. Então cumprir a legislação, só liberar produtos para empresas que são autorizadas a trabalhar com esses produtos, ter sempre um manual de boas práticas e procedimentos na empresa, organizar, supervisionar todos os processos da empresa, então qualquer coisa que aconteça com os produtos no local onde o farmacêutico responde tecnicamente, cabe a ele a investigação, né, e ver o que aconteceu, e ele vai sempre ser responsabilizado por qualquer problema.
Então, garantir aí que o armazenamento dos medicamentos permita uma visualização fácil, né, do nome do medicamento, do insumo, dos demais dados, sempre ser armazenado de uma maneira ordenada, em que não tenha trocas, confusões, né, longe aí de parede, piso, que pode gerar umidade e ter prejuízos aí para a qualidade do produto, tá? Então, cabe ao farmacêutico fazer esse monitoramento das condições ambientais também, né, de temperatura, de umidade, e sempre garantir que os estoques de produtos estejam nas perfeitas condições aí especificadas. Como eu já comentei, né, toda a parte de matéria-prima ou medicamento que é controlado da portaria 344 é responsabilidade exclusiva do farmacêutico essa guarda, né, então na ausência do profissional tem que ficar trancado esses produtos, não pode ter recebimento, expedição, movimentação de estoque, tá? E sempre aí cabe ao farmacêutico manter a rastreabilidade, não só da portaria 344, né, mas tudo que está sendo comercializado pela empresa. Da onde veio, né, qual foi o seu fornecedor, para onde está indo, para qual empresa que você encaminhou, para que se tem algum problema nessa cadeia, né, com esse produto no mercado, tenha como rastrear e recolher esse produto de baixa qualidade. No caso do transporte, né, a gente tem aí uma resolução do Conselho Federal, que é a 433 de 2005, que também vai falar das atribuições específicas do farmacêutico no transporte e que essas questões aí que estão na 433, ela é reforçada por uma deliberação aqui que é a 295 de 2012 do CRF de São Paulo, tá? Então vai especificar também tudo que o farmacêutico na área de transporte tem que se preocupar, quais são os pontos mais críticos, né, que seriam similares à parte de distribuição, logística e armazenamento também, né? A questão da rastreabilidade, do controle aí dos documentos, manual de boas práticas, procedimentos, garantia de que está sendo feitas as transações com empresas que são autorizadas para a finalidade, né? Toda a parte de capacitação, treinamento de funcionários, elaboração de manual de boas práticas, verificar sempre a questão da compatibilidade de cargas, que é bem importante, né? Que o profissional aí na empresa é o único que tem esse conhecimento para poder orientar, né, o que dá para ser transportado em conjunto, o que tem que ir num outro caminhão, né, num outro momento, tá? Além da questão também da documentação, tanto autorizações e licenças, como eu falei no início, que também fica de responsabilidade aí do farmacêutico controlar, tá? Então, essas normas aí que eu passei para vocês rapidamente aqui, elas podem ser encontradas na íntegra no site do CRF, tá? Então a gente coloca aí o endereço do portal. No Conselho de Farmácia, a gente tem uma comissão específica que discute esses assuntos de distribuição, de transporte, né, que é a Comissão Assessora de Distribuição e Transportes, e esse grupo formulou um material técnico que tem algumas definições, as atribuições do farmacêutico na área, contempla a legislação aí completa, né, dessa área de atuação, e esse material é disponível para download no portal do Conselho, então aqui está o endereço também para acessar, tá bom? Obrigada pela atenção, qualquer dúvida a gente está aí à disposição. No Conselho a gente tem um setor específico para orientação aos farmacêuticos, né? Então, caso você entre aí nessa área ou acesse essas normas, fique com alguma dúvida, pode entrar em contato direto com a gente, onde você vai falar direto aí com o farmacêutico fiscal para te orientar, tá? Muito obrigada pela atenção. Faz bem ter com quem contar, tirar suas dúvidas, cuidar melhor de você. Faz bem ouvir seu farmacêutico. Quando for à farmácia, ouça a opinião do seu farmacêutico. É um direito seu. Assegure seu tratamento e proteja sua saúde. Dia 20 de janeiro, Dia do Farmacêutico. Uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.